Nós somos A Vida é uma Corrida. apresentação do Alexandre Rampinelli. E Emílio Santana. E aí, gosta desse som? Gosto. Tá reconhecendo? Pode ser uma pegadinha essa música, hein, cara? Pode ser. Pode ser uma pegadinha. Pode, eu não sei. Essa Parece um pouco Madonna, né? Pegada Dancing Madonna. mas uma pegada É boa. um pouco mais antigo do que Madonna. Antigo? É. Um pouco... Isso me lembrou o início dos anos 80. Exatamente. 84. Não, mais baixo. Mais baixo? É Olivia Newton-John. Eu pensei nela, mas não falei. Eu devia ter falado. Essa música que traz assim, o fenômeno da ginástica e a coisa do movimento, do cuidado pessoal. Isso aí. Aí a Olivia Newton-John é aquela atriz que trabalhou no Grease e os embalos de sábado à noite, né? Nos tempos da brilhantina. E isso é um filmaço, inclusive. Inclusive é um filmaço, muito bacana mesmo. Nós estamos aqui na cervejaria Brávicos, bem instalados, bem confortáveis para começar a conversar sobre a vida é uma corrida. Novos microfones, e aí a gente está regulando, aprendendo ainda a lidar com Verdade, nós estamos com equipamento novo, cara. Nem deu um mês ainda. É porque são centenas de milhares de acessos diários aos nossos podcasts. E aí a gente está usando novos equipamentos para poder agradar a todos. Muito bom. Eu espero que vocês fiquem satisfeitos com a qualidade do som que a gente está gerando. Isso. Para ser o mais agradável possível. Alguma coisa ser boa, porque o assunto às vezes é meio chato, meio incomodativo. Para que a nossa voz fique mais aveludada ao toque do tímpano dos nossos ouvintes. Como diria nosso saudoso Loredo, o Zé Bonitinho. Zé Bonitinho, o terror das garotinhas. Aí sim, porra, professor Raimundo, escolhendo o professor Raimundo. Muito bom, muito bom. Emílio, para hoje, o que nós temos, qual o cardápio gastronômico que nós temos hoje em pauta? Alexandre, acho que primeiramente a gente precisa alertar os nossos ouvintes que a gente está entrando com uma programação anexa à programação corrente. A partir dessa semana a gente vai ter um episódio por semana. Boa lembrança! Com um assunto que não é o assunto corrente da nossa temporada regular. Então este episódio é uma baita de uma novidade. Estamos num dia diferente, colocando um assunto diferente, e a gente vai fazer uma série de programas aqui abordando um dos assuntos que mais gostam os esportistas e corredores, que é conversarmos sobre lesões no esporte. Então deixa eu explicar como vai ficar. Às segundas... As segundas e quintas a gente não vai falar o dia ainda. Não vai falar? É hoje que tá rolando. Então tá bom. Tá bom? Então que nós seja temos hoje. Um dia... a gente é assim mesmo, viu? A gente... Tá bom. Né? Ainda bem que não é filmado. Então a gente vai ter agora, a partir de agora, semanalmente, um terceiro programa fazendo uma linha paralela, onde a gente vai conversar sobre lesões na corrida, um assunto que é sempre muito pedido, um assunto muito fértil e que é um assunto muito relevante. Não porque a corrida machuque muito. E independente do que a mídia diga, do que o consenso popular diga, não é isso, mas porque viver provoca dores, incômodos, inflamações que estão presentes no dia a dia de quem corre e de quem não corre, mas principalmente de quem não se movimenta, tá? E a gente vai trazer aqui conceitos modernos, conceitos muito bem estudados, muito bem embasados com clínica e ciência, para a gente poder sair do senso comum sobre a preservação da condição de manter o esporte, que é
a saúde. Então a gente quer trazer o assunto lesões na corrida, mas a gente vai falar também prioritariamente de saúde. Que legal. E eu acho que eu vou tirar muitas dúvidas em relação à lesão. E aí eu vou começar com a pergunta que você vai responder classicamente. O que é uma lesão? Alexandre Rampinelli e amigos ouvintes, a lesão é um evento que danifica a estrutura corporal em vários graus de intensidade e de relevância e que afasta você da sua rotina normal de treinamento por até 2 semanas. Mais de 2 semanas? Mais de 2 semanas é lesão. Ok? Se você é afastado por uma intercorrência física referente ao seu corpo, da condição de fazer, a partir da 2ª semana você tem uma lesão. Antes, a gente tem uma condição. Entendi. Tá certo? Tá bom. Então, sei lá, corri, caí, tropecei, tarará, machuquei. 10 dias. Você está com uma condição que se instalou. Beleza. E a gente vai tratar, cuidar da melhor maneira possível. Se com esses cuidados persistir o incômodo para além de 2 semanas, aí a gente tem uma lesão instalada. Tá. O que traz uma perspectiva muito legal para a maioria dos probleminhas que a gente tem no nosso corpo. Que às vezes a gente define, tô com uma dor, lesão. Isso que eu ia te falar agora. agora. Não sei o que, lesão, lesionei. E nem sempre. Domingo eu corri, subi o Morro do Moreno, desci o Morro do Moreno. Segunda-feira eu estava com as pernas bem cansadas, bem doloridas. Isso não é uma condição de fadiga pós-treino. Ok. E aí a gente tem que ver, ou dor muscular tardia, pode ser fadiga, ou pode ser um grau maior, dor muscular tardia, pós-exercício, pós-atividade, que é fisiológico, e que depois de 48 horas vai diminuir ou passar. Isso aí. Foi isso que aconteceu? Foi. Na terça-feira eu estava praticamente zero. Tá? Então não confunda conhaque de alcatrão com catraca de canhão. Então é uma condição que se instalou, mas que ela é passageira e temporária e que nem precisou de cuidado especial. Posso treinar lesionado? Não, porque a lesão já te afastou da atividade. Mas nenhum outro tipo de atividade? Veja bem, se te afasta da atividade corrente, aí é uma lesão. Então você não pode forçar a barra. Ok. Né? Mas existem outras atividades que você poderá fazer que não envolvam o incômodo ou a lesão que se instalou. Entendi. Então, se eu machuquei meu pé, que me impeça a corrida, eu posso, por exemplo, nadar. Pode nadar, às vezes pode andar de bicicleta, depende depende do comprometimento e da estrutura que foi atingida. Eu posso dizer que eu estou lesionado para uma atividade, mas não para outra. Obviamente, sendo bem generalista... Sendo generalista, você pode abordar dessa maneira. Entendi. Legal. Generalista e superficial. Isso. Sendo bem... bem... Mas, independente da condição instalada de lesão, a gente tem uma premissa que é não parar de se exercitar ou de fazer atividade. Por isso que eu perguntei se eu poderia treinar. Sempre tem uma maneira de permanecer ativo, embora você tenha uma determinada condição. Entendi. O que você classifica como mais comum no mundo da corrida e no nosso mundo aqui, que é o mais próximo de ciclismo, corrida? Você anda pegando onda também no surf. O que você acha que é mais comum? Eu acho que o mais comum é confundir incômodo com dor e lesão. Ou seja, qualquer incômodo, já estou lesionado. Já ferrou tudo. Entendi. Certo? Certo. Então,
Estragou minha temporada que eu nem ia fazer mesmo. Que eu nem ia fazer. Que eu nem ia fazer mesmo, então agora não vamos ver. Primeiro, você diferenciar dor de incômodo. E aí a gente usa uma escala de 0 a 10. Quanto que isso te perturba fisicamente? Onde 0 é o quê e 10 é Onde o quê? 0 é 0 incômodo e 10 é dor importante. Que te impede de fazer? Não. Não te Vamos impede. falar da sensação. Tá. Sensação de dor. Ok. 0 é sem incômodo e 10 é dor presente. Dor mesmo. Entendeu? Então a gente vai graduando. De 0 a 10, quanto que isso dói? 5. Então 5 já não é dor, é um incômodo. Então Ok. é por aí que a gente vai permear a abordagem do evento. Vamos chamar isso de condições e eventos. Tá certo? Uhum. Então, e aí? O que vamos fazer com a condição, o evento que se instalou? E nós vamos estudar a estrutura, vamos estudar o histórico, vamos dar uma olhada na composição física da pessoa, para ter subsídios de propor uma conduta que pode ser tratamento, pode ser treinamento, depende. Vamos supor, sou um aluno novo, você não me conhece, não conhece meu histórico de treino, chego para você e falo assim, Emílio, quero correr, mas eu sinto uma dor. Uhum. A partir daí, como que deve acontecer? O que você faz? Primeiro, quando a pessoa chega, quero correr, e a gente faz aquelas anamneses, aquelas conversas, bate-papo, tem evento, tem histórico de evento relacionado à dor? Eu sinto uma dor. Eu já tive, não sei o que lá. Eu já tive, e aí você vai anotando. Já teve, não sei o que, já teve. E aí você vai fazendo um quadro ali. Okay. Se ele apresenta um incômodo, um evento ou uma condição, e aí a gente precisa avaliar qual é a importância desse incômodo na atividade. Em linhas gerais, como minimizar a condição ou evento. E aí, se você detecta que pode ser uma lesão, você encaminha para a área de medicina. Para alguém especializado naquilo. Para ter uma abordagem, né, mais técnica, mais de lesão. Isso, ok. Lesão é um campo médico, primeiramente. Beleza. E no entorno vai girar a fisioterapia e a educação física. Tá bom. Tá certo? Então, cada um no seu campo. Lesão, medicina, no que torna... Cada um no seu campo e todos ao mesmo tempo contribuindo. Atuando. Não que seja por fase, mas pode ser tudo ao mesmo tempo. Então. É bom a gente abrir um parênteses aqui. Antigamente, ou numa visão um pouco passada, pouco fundamentada, ou cheia de paixões profissionais, sim, se destacava as abordagens. Então, espirrou, vai lá no médico. Aí o médico define quando ele quer que ele não quer mais você, ele manda para fisioterapia. Aí o fisioterapeuta vai lá, faz todas aquelas práticas, quando, sim, ninguém vai me atrapalhar aqui, manda de volta para o professor de educação física. Entendi. Essa visão... é uma visão que só serve para te ferrar. Isso aqui. Tá? Para você gastar dinheiro. Porque você teve um problema, você vai lá no médico, fica 30 dias tomando remédio. A estrutura está parada. E antigamente ainda fazia o quê? Imobiliza. Sim. Não pode fazer nada, imobiliza. Quando chega na fisioterapia, já está encruado. Aquela condição ali. Já piorou. Já está piorado. Já piorou. Melhorou a dor, mas piorou a condição física e ainda depreciou, porque ficou 30 dias parado. E aí, na fisioterapia, vai fazer 30, 60 sessões. Não pode ir para atividade.
E aí você vai destreinando, vai piorando. Quando você volta, liberado, entre aspas, para atividade física, você tá uma bosta. E aí, tem um longo trabalho para fazer, ou, se for mal abordado, vai sobrecarregar uma estrutura que está completamente comprometida, e aí vai ter reincidência. Aí volta lá, e aí são mais 80 dias. Então, como que a gente aprende as abordagens? Olha para os craques. Vamos ver o último evento importante referente a esse assunto. Neymar na Copa do Mundo. Primeiro jogo? Segundo jogo. Segundo jogo, o Neymar sofreu uma lesão. Certo? O Neymar ficou fora da Copa? Não. Neymar engessou o pé? Não que eu tenha visto acompanhar. Não engessou. Não engessou o pé. O Neymar ficou de repouso absoluto? Talvez 48 horas sem pisar, mas... Ele estava na fisioterapia e tratamento. Inclusive com movimento e carga. Então ele pisava controlado. Exposição controlada à pisada. Né? E aí foi se fazendo exame, foi se tratando. Porque, apesar do exame da condição, tem alguém ali que sabe controladamente mexer aquela estrutura, permitir movimento daquela estrutura, que vá, no caso de não ser tão grave, clinicamente, enquanto você espera o laudo médico, as conferências médicas, já está fazendo um tratamento. Tá certo? Certo. E aí, não é nada, vamos continuar o tratamento e vamos ver como evolui. Talvez até intensifique um pouco mais. Vamos continuar o tratamento e vamos ver como evolui. Vamos continuar o tratamento e ver como evolui. Agora vamos botar aqui um treinador específico de reabilitação. Fisioterapia, reabilitação. Vamos ver como evolui. Vamos ver como evoluiu positivamente, voltou a jogar 2 jogos depois. Sim. Na verdade, ele machucou no primeiro, ficou segundo, terceiro fora. Foi isso? Voltou nas... ele ficou segundo, terceiro... 2 jogos fora. E voltou. Por que nós, no dia a dia, não abordamos lesão dessa maneira? E aí, ficamos com a perna para cima, de molho, vai lá e suspende a atividade, suspende o pagamento, não sei o que lá, não procura o recurso, e aí vai no médico que manda você ficar, que tem uma abordagem diferente daquela que você viu lá no case de sucesso. Você não procura outro, né? Então, a gente precisa procurar o que é conveniente para a gente. Às vezes, eu vou falar uma coisa que é dolorida, um evento ou condição é justamente o que alguma pessoa estava querendo para não fazer nada. Mas foi o que eu até falei, a desculpa para não fazer aquela temporada que ele já não ia fazer. Então, e principalmente pensando nas pessoas que precisam se mexer para a vida toda, deixar que um evento lesão diminua sua capacidade de retomar sua rotina gradativamente e com implicações a curto, médio e longo prazo, é um desrespeito à condição de sobrevivência e continuidade de autonomia das pessoas. Entendeu? Porque, às vezes, um evento mal resolvido, que não teve uma boa resolução, ele vai te perturbar a vida inteira. Como, por exemplo, alguns craques do passado, por exemplo, um Zico da vida, que naquela época lá não tinha a tecnologia e a modernidade que tem hoje, não era tão evoluído igual é hoje, e aí ele até hoje sente-se prejudicado. O Ronaldo Fenômeno, no documentário que ele fez na Netflix, ele mesmo fala isso, ele devia ter esperado mais, tratado mais, mas o técnico botava ele para correr 11 km, 10 km lá por dia,
E ele não estava pronto para aquilo. E a fisioterapia falando, olha, cara, calma, a medicina falou, calma, e o técnico, tanto é que ele falou, pô, quem me quebrou mais foi o técnico, né? Então, esses jogadores que tiveram, por exemplo, o Zico, né, que teve resoluções que, apesar da ciência da época, talvez fosse o que tinha de melhor, sim, mas no olhar de hoje foi deficitário, eles carregam cicatrizes, condições ligamentares e tendinosas, que são decorrentes do mau tratamento que foi submetido. Embora fosse o melhor, mas ficaram comprometidos para a sua vida após a produtividade esportiva. sim. Né? Então, pensando nisso que eu estou trazendo essa abordagem, porque não é só para o esporte, mas se a gente resolver bem as nossas condições que referem ao aparelho locomotor, né, ao prejuízo que a gente percebe e acontece, a gente vai ter uma vida muito melhor, porque o esporte é para trazer vida melhor. Então deixa eu te perguntar. Base, eu vou usar, mas você pode me corrigir à vontade, tá? Base de futebol. Você pega um moleque lá de 7, 8 anos, 12 anos, parará, aí você começa a botar carga para o moleque com 17 anos vender para fora e você botar o moleque mais cedo ainda para produzir. Se isso não, me corrija, se isso não for bem feito, se essa base não for bem feita, a gente pode estar encurtando a vida útil do cara no esporte, certo ou errado? Certo. Se não for bem conduzido, a evolução, se for uma evolução forçada demais, né, vai trazer prejuízo com consequências a curto, médio e longo prazo. Inclusive encurtando a carreira, inclusive prejudicando a vida pós-esportiva. Citei o futebol, mas pode ser qualquer um esporte. Por exemplo, a corrida. Vamos ficar no futebol. No futebol, ok. Né? Tem muito aquele caso, precisa pegar corpo, que é uma abordagem extremamente construída de cima para baixo. Certo? A gente tem isso no basquete, esporte de contato físico. Tá? E que o regulamento permite uma interpretação que expõe, né? E aí coloca assim, precisa criar estrutura, e aí pensa em muscular. Criar estrutura, você quer dizer fazer o cara crescer, é isso? Fazer o atleta crescer. Tranco, Só que, se você bota uma pessoa imatura para fazer, por exemplo, hipertrofia, em métodos clássicos de hipertrofia, sim, você está privilegiando o ventre muscular e está deixando as extremidades tendíneas em segundo plano. Tá. Porque são movimentos que têm restrição, geram uma restrição clássica de movimentação na possibilidade daquele músculo. Então você gera encurtamento, hipertrofia gera encurtamento muscular. Se não for trabalhada a fase concêntrica e fase excêntrica, você fica só na predominância concêntrica, vai tirando o privilégio das extremidades, vai tirando a capacidade elástica do músculo, e quando ele faz um lance que exige a fase excêntrica, esse músculo rompe, ou esse tendão não aguenta. Isso que eu ia te falar. Você falou de músculo, eu falei, e o tendão? Então, ou o músculo, se o tendão estiver forte, o músculo rompe, se o tendão estiver fraco, o tendão rompe ou estira. Entendi. E aí, inclusive com o uso de substâncias para acelerar o crescimento. E a gente já falou. Já falamos sobre isso. Então, você está criando uma estrutura, você está maquiando um desenvolvimento que parece que é forte, mas não é, porque ele não aguenta. Ele aguenta a trombada, mas ele não aguenta a dinâmica de treino e jogo. Então você está... E aí vem repetitivas... Isso pode gerar uma lesão. Não, isso pode gerar uma lesão
Só que ele não sai desse esquema. Ele volta para o esquema, ele vai consertar a lesão dentro desse esquema. Ele nunca vai resolver. Se ele não, como que resolveria isso? Adequar a carga de treinamento, melhorar a estrutura funcional daquele sistema músculo-esquelético ali. Se você não muda isso, você vai voltar para o esquema, vai refazer aquele evento, vai refazer sucessivos acontecimentos iguais, e aí retomar a saúde daquela estrutura fica quase impraticável. Emílio, eu estou nessa sequência. Quem eu devo procurar? A gente precisa procurar médicos que não tiram você de primeira mão da atividade. A gente precisa procurar fisioterapeutas que, além de não tirar você da atividade, abordam isso com uma visão de possibilidades e não de ameaças. Não restritiva. Além da restrição que você já vive, já convive. E vai procurar profissionais de educação física com conhecimento de reabilitação que vão te trazer uma saúde completa física com relação àquele evento que aconteceu. Para isso, nós temos um monte de técnicas, um monte de abordagens técnicas, mas que precisam ser investigadas e procuradas pelo paciente. Primeiro, uma abordagem de reabilitação de todos os envolvidos que não limite a minha movimentação. Então, outra coisa. Que não vai abolir a movimentação da minha rotina. Tá, outra coisa. Estou fazendo atividade física e estou sentindo uma dor em determinado lugar. Já tem algumas semanas, só que eu tomo remédio antes de começar a fazer atividade física. Quando o remédio começa a agir, eu paro de sentir dor e continuo fazendo atividade. E aí? E aí você está fazendo uma pré-condição para piorar o evento. Porque você mascara a dor ou o incômodo e continua expondo aquela estrutura que já está magoada aos mesmos... O anti-inflamatório costuma tirar essas dores. Aos mesmos e aí você vai... eventos que levaram eventos que levaram a essa condição que se instalou. As lesões, elas são primeiramente multifatoriais. Não tem uma causa específica. Eu estirei porque eu fiz essa ação. Não. A ação é um fator, mas tem fatores... Que foi o caso que a gente falou do músculo forte e tendão fraco. Tem fatores prévios que já estão preconizando ali que alguma coisa pode dar errado. Entendi. Então precisa estar melhor orientado para você ir trabalhando todo o conjunto e não só aquela peça específica. Isso. E aí precisa procurar, e aí sabe, quem escuta o que a gente está falando, vai ter uma condição melhor de procurar. Mas precisa se informar sobre o que tem de bom ou não para abordar a sua condição. Entendi. Bom, quando que eu devo procurar um especialista? Vamos lá. Acho que tem vários caminhos, né? Quais são os melhores recursos pós-evento? Cara, eu acho que conversar com um fisioterapeuta, que é quem está no centro dessa avaliação primeira, que aí vai poder falar, isso aqui é uma questão médica, isso aqui dá para manter atividade.
um bom fisioterapeuta vai distribuir, Vai te orientar? vai orientar, vai distribuir os recursos e vai botar na mesa o que você pode ter de recursos, entendeu? Entendi. Porque eu acho que o fisioterapeuta é mais acessível do que você ter um educador físico que manje de reabilitação. Você achar no universo da educação física professores que estão envolvidos com reabilitação é tipo uma agulha no palheiro ainda com relação aos fisioterapeutas que vão te dar suporte, um bom suporte para reabilitar. Para reabilitar, né? E eles vão distribuir. Então a gente tem, se fosse a melhor triagem, o fisioterapeuta é a melhor triagem. Legal. Para abordar o evento. Entendi. Legal. Porque ele vai fazer o meio de campo. Ou se precisar, ele vai jogar para o médico, se precisar, ele vai indicar um reabilitador, ele já vai entrar com ações no campo da fisioterapia para minimizar o evento e vai te indicar para alguém que vai compor com outras técnicas o universo dos recursos que vão ser empenhados na retomada da sua vida normal. Entendi. Está claríssimo para mim. Espero que para vocês também esteja. Agora, a gente precisa fugir de clichês, né? Tem um monte de... As respostas prontas. A internet também. Calma. Resposta pronta. Quando você procura uma resposta pronta, você já está num caminho complicado. Quando você procura a resposta pronta que é conveniente para você, aí começa a ficar feio o negócio. É aquela frase que eu achei justamente que era a desculpa que eu precisava para não fazer. É isso? Então, e a outra coisa que é importante é não catastrofizar o evento. Okay. Não transforma isso numa catástrofe. Não procura uma saída rápida e não procura uma resposta pronta. Esteja aberto para o que no momento possa não ser conveniente para você. Esteja aberto. Vai com o espírito aberto para que as melhores providências sejam tomadas, mesmo que vai tirar você da sua rotina. Sim. Mesmo que vai propor uma troca de atividade temporária, né? Mesmo que vai tirar você, que vai ameaçar você com a sua paixão ali momentânea. É só você entender que isso vai te deixar pronto para uma longa vida na sua paixão. É só você entender que no momento você não é a pessoa que vai centralizar as ações. Isso é importante. Beleza. Nós somos super capacitados, mas na hora que ocorre um evento, problema, a gente precisa entregar. Entrega, vamos sair não é do jeito que eu quero, não vai ser do jeito que eu quero, não vai... Aceite a orientação, siga a orientação. Porque para chegar na orientação boa, você precisa ter cabeça boa. Porque senão você já vai cortando. Já tem cara que não vai resolver amanhã. E aí você não vai. Aquilo ali deve se demorar. Aí você não vai. Você quer pronta resolução. Pronta resolução já é um caminho complicado. Entendi. Né? O negócio da catastrofização do evento, eu vi uma fisioterapeuta falando um negócio muito legal, que é o contexto de ameaça. Então, vamos lá. A atividade física, dependendo da que for, tem na sua vida um papel importante. Muitas pessoas, por exemplo, colocam a sua vida em torno, colocam ali o esporte no centro e a vida no entorno. Então, tem uma prioridade. Tudo que vai ameaçar essa construção é rechaçado e provoca reações na gente. Então, isso chama-se contexto de ameaça. Quando você se machuca,
Para algumas pessoas isso é uma ameaça gravíssima ao estilo de vida, à rotina diária, às suas prioridades, à sua percepção de satisfação. Então, vira um puta problema, vira uma catástrofe. Isso aí já coloca o seu corpo num estado de alerta desnecessário. Por exemplo, eleva o nível de estresse, eleva a ativação neuronal, eleva o número de estímulos que passam nos neurônios, todos, principalmente os que estão relacionados ali na lesão, né, no machucado. Porque quando você tem uma pancada, uma machucada, seu corpo já sabe. E ele já drena estímulo nervoso ali para começar a fase de recuperação. Então, existe um aumento natural da sensibilidade. Se você sugestiona isso com um evento catástrofe, aumenta demais. Então, por exemplo, a percepção de dor aumenta demais se isso for uma ameaça para você, uma ameaça real que faz um sentido para você, do que o próprio potencial do evento. Então, você tem um aumento da sensibilização, aí você vai ter um aumento da percepção de dor. Não quer dizer que a dor seja mais importante, mas a percepção também tem um fator físico e tem um fator emocional. E vai virando realmente uma catástrofe. Então, se a gente consegue ter cabeça fria e diminuir a ameaça que isso faz, então você dirige sua atenção para outra coisa, e aí tem vários meios que até a psicologia, o esporte vai ajudar, para você não ter um aumento do problema, que é tudo que a gente não quer. A gente quer minimizar o problema e não aumentar. Aí a sua cabeça trabalhando contra a sua lesão, certo? Sim, você começa a se sabotar, porque você está com uma atitude mental que, em vez de estar ajudando a resolver, está piorando. E aí você aumenta o seu nível de ansiedade para voltar. Na primeira oportunidade que tiver, mais ou menos, você começa a voltar, e isso pode piorar o teu quadro, certo? Isso voltar do jeito que estava, antes de estar pronto, Não, e assim, é problema. Aí eu vou te falar, vou chutar aqui, fazia, sei lá, um pace X antes, aí lesionou. Quando volta querendo continuar aquele pace X. Alguém tem que falar para você que você precisa reconstruir os fatores que levaram você a ter um problema. Certo? Então você precisa procurar vários fatores e alguém vai te falar assim, olha, precisa rever a carga, precisa rever a quantidade de dias que esse estímulo pode gerar. Então, voltar do jeito que parou é problema. Tecnicamente, não deveria ser resolvido assim. E aí você volta, beleza, estou liberado, vou voltar, vou tentar fazer o pace X, não consigo, aí a cabeça começa a falar assim, puta, tô uma bosta. Depois da lesão, nunca mais, o cara tentou uma vez, nunca mais. Essa memória sugestionada da onipresença daquele evento é uma coisa que acontece bastante. Então, né? Porque aí você fala assim, porque lá em 1960, professor, eu tive um estiramento na panturrilha, nunca mais ficou bom. Aí você pede para ele fazer um movimento e ele não tem problema para fazer aquele movimento. Ou seja, aquilo que ele relata não é importante naquele contexto. Né? Eu tenho requisições funcionais de uma estrutura que foi danificada, que se eu fizer a requisição, ela não vai funcionar direito. Ela vai ter um declínio da forma, da maneira como que se apresenta. Então eu vou ver. Não, funcionalmente, esse evento tem uma repercussão ainda. Vamos cuidar de minimizar essa condição. Né? Então, aí se eu faço um exame, pego o relato, submeto a um exame de movimento e não há declínio funcional,
ou de desempenho, você tem aí uma memória que funciona sem uma realidade física. Sem fundamento. Sem realidade física. Não tem aquela realidade, né? Mas na cabeça da pessoa tem. Outra coisa que a gente precisa falar, e aí é muito sim, em relação ao profissional. Cara, dor é dor. O relato de dor sempre tem que ser levado em consideração. Por quê? A pessoa fala assim, isso aí é frescura. Mesmo o cara que se autossugestiona. Então, assim, isso aí é frescura. Isso aí como é que é? Psicológico. Isso é dor é psicológica. Cara, não existe. Se existe um relato de dor, existe uma dor. Ela pode ser uma dor emocional. Mas existe uma dor que você precisa resolver, você precisa... Não pode negligenciar. Mesmo que seja emocional. Mesmo que seja emocional, porque ela é real. Ela é emocional, ela é real no dia a dia. E pode ser que funcionalmente não se apresente, mas na realidade emocional da pessoa, essa dor se apresenta. E você precisa sanar isso, né, profissionais? Precisam sanar e precisam separar, e precisam diminuir, precisam atuar na clarificação dessa situação para que você não tenha problemas, né? Porque se tem volto a falar, se tem um relato de dor, é um fator importante. Entendi. Que vai a percepção de dor, ela vai influenciar na maneira como você se movimenta. Entendo isso perfeitamente. Se você tem na sua cabeça lá que aquela pedrada na panturrilha que você sentiu há 20 anos atrás, ela é importante, você vai começar a fazer um mecanismo de proteção, você vai mudar o jeito que você pisa, vai mudar o jeito que você anda, vai mudar o jeito que você corre, isso muda todo o... Isso gera uma compensação e vai levar problema para outras estruturas. Mesmo que isso não exista, aspas aí, não exista, igual você falou, você vai fazer o teste do movimento, faz sem nenhum problema. Mas por que a pessoa acha que foi um evento mas ela gera um mecanismo de proteção que a gente chama, e a pessoa muda o jeito de se movimentar, e aí ela acaba fazendo compensações para outras estruturas. E aí acaba doendo em outros lugares. Compensações que vão gerar novos problemas na organização do corpo, e o corpo precisa estar bem organizado para desempenhar as funções diárias e esportivas. Momento água. Água. A gente vai tomar uma água. Acho que a gente pode encerrar? Vamos ficar por aqui. Quanto tempo temos? 43 minutos. Acho que por hoje está bom. Tá bom? E a gente volta. Desabafou? Desabafei. Tá, tem muita coisa para falar, mas a gente tem mais episódios. A gente precisa dar atender os anseios dos nossos ouvintes. Neste momento não convivam com dor. Ok. Tá? Não é natural conviver com dor no dia a dia, nem no esporte. Então, precisa sanar isso. Porque é uma necessidade. Você precisa viver bem. Precisa viver bem. Okay. Não pode conviver com dor e nem mascarar dor. Neste momento está tocando uma música de fundo, que é a música de encerramento deste episódio. Muito bem. Tá bom? DJ. Então, até o próximo episódio. Ao barulho de uma 1100 passando na Rodovia do Sol. Um abraço. Isso aqui é um ouvido.